impressionante quando falamos de Chrono Trigger, o quanto esse jogo é genial. Não só por todas as suas mecânicas e por ser um dos RPGs mais queridos dos anos 90 e da comunidade gamer, mas muito desse amor, desse apreço por Chrono Trigger vem justamente pelo fato dele ser um jogo que brinca com as possibilidades de podermos escolher múltiplos finais. É um jogo que na década de 90 surpreendeu por não se prender a uma linearidade, a uma história fixa com apenas o final. O que para um jogo de RPG, principalmente durante a época dos anos 90, era algo revolucionário. Se olharmos pré-Chrono Trigger, há poucos exemplos de jogos no geral que tivessem finais alternativos ou caminhos diferentes pelo qual pudéssemos escolher. E isso é impressionante porque hoje em dia, se você falar de algum jogo que não tem finais alternativos ou que é muito linear, ele se torna até um jogo muito criticado, por não apresentar uma imersão e não apresentar algum tipo de diferença, algum tipo de particularidade no mundo dele que nos possibilita brincarmos com aquela realidade. E Chrono Trigger é justamente um contracaminho, num caminho totalmente oposto e diferenciado de todos os jogos da época. E até os dias de hoje é ainda surpreendente o quanto de coisas podemos descobrir sobre esse jogo. A cada vez que jogamos, a cada vez que experimentamos coisas novas sobre ele, a gente acaba descobrindo mais e mais sobre aquele mundo e mais sobre o quanto que esse jogo é genial e envelheceu muito bem. E é claro, durante todos esses anos, durante mais de 15 finais e um anseio por uma sequência da verdadeira história de Chrono, Marley, Luca e outros grandes personagens, uma pergunta aparece por todos aqueles que são fãs da série, que é: qual é o verdadeiro final de Chrono Trigger? Chrono Trigger ele tem vários finais, tem no total de 15 na versão clássica e depois 18 na versão adaptativa de DS e de PlayStation 1. Dois desses finais são finais animados, ou seja, no total realmente podemos contar 16 finais reais, contando com o extra de DS, quando enfrentamos a Scala, o Lavos e a Frozen Flame, que justamente cria o gancho de todos os buracos entre as sagas Chrono Trigger e Chrono Cross. Só que para muitos, esse final não pode ser considerado verdadeiro, simplesmente pelo motivo de que Chrono Trigger e Chrono Cross são jogos muito diferentemente ambientados. E faz muito sentido, visto que se tratando de um jogo de viagem no tempo, logo possibilidades e universos alternativos são um grande ponto de exploração. É necessário lembrar que um dos criadores de Chrono Trigger é justamente Akira Toriyama, onde explorou já antes, na sua outra obra, que é Dragon Ball, a questão de viagem no tempo e como ela pode interferir nesse universo. Então, isso que já nos cria um grande espetáculo em relação aos finais de Chrono Trigger, porque podemos dizer que todos os finais, na real, são finais verdadeiros, só que em diferentes linhas do tempo. Alguns até são totalmente focados no humor, e outros não podem nem ser chamados de finais, apenas encerramentos. Porém, contrasta-se com justamente a linha do tempo que preferimos escolher. Por exemplo, em um determinado final, se a gente não enfrentar o Black Tirano, os répteis do período de pré-histórico de 65 bilhões de anos antes de Cristo decidem dominar a Terra e o oposto ocorre. Agora somos escravizados pelos tais reptilianos no mundo de Chrono Trigger, entre outros aspectos. Então a gente percebe o quão genial é essa obra justamente por nos possibilitar que todos os finais que a gente vê são meio que finais verdadeiros e vai conforme suas escolhas. E a discussão para saber se realmente existe um final ou não de Chrono Trigger é meio que, digamos, inútil, se pensarmos que todos os finais têm suas particularidades e todos os finais têm seu carisma em si. Por exemplo, há finais onde podemos ver o Frog transformado em Glenn, há outros onde podemos ver uma cena bonita entre Conan e Marley, há outros onde podemos ver toda a turma andando na Epoch, e cada um desses representados por escolhas diferentes que a gente fez. Alguns finais até representam justamente a destruição do nosso planeta e um mundo sem esperança, justamente também outra linha alternativa onde não conseguimos mudar nada.
E isso faz até muito sentido pelo tema do jogo, visto que o jogo brinca muito com o tempo e todos os aspectos envolvendo ele, de mostrar como que o tempo é algo instável e como as mínimas ações nossas podemos alterar totalmente o tempo, não só nosso, mas também de todos que estão ao nosso redor. E eu acho que de todos os finais de Chrono Trigger, o que eu considero como verdadeiro é o final que você e eu, como jogador, achamos o principal. É, Visto que cada um desses finais pode ter um significado especial pra gente, já que como o jogo se retrata sobre tempo, podemos fazer um comparativo com a nossa vida de que o nosso tempo é determinado pela gente e o nosso tempo também segue finais diferentes, um dia após o outro. Estamos, digamos assim, zerando um dia nosso. Então, eu acho que o que torna realmente o Chrono Trigger genial não é só pelo fato de ser um RPG revolucionário, de ser um RPG fora da linearidade, ou por ter múltiplos finais com significados diferentes, mas o que torna realmente o Chrono Trigger genial é que ele quebra totalmente toda a nossa expectativa por um final genérico, batido e que provavelmente explique o universo que estamos envolvidos. Não é à toa toda essa mecânica, toda essa coisa de linhas do tempo inspirou outro grande jogo da atualidade, que é o Undertale. E essa coisa de brincar com linhas do tempo, o mundo de Undertale também termina da mesma forma que o mundo de Chrono Trigger, com a sensação de que após fazermos os nossos finais, independente de quais forem, a melhor coisa a se fazer é desligar o jogo e continuar seguindo a nossa vida, visto que os personagens daquele universo, daquela sua linha do tempo, agora tiveram o futuro que mereceram, o futuro que você, como jogador, achou melhor dar a eles. Não é à toa que é por causa disso que Chrono Trigger e Cross já não seguem totalmente as mesmas linhas. Apesar de serem, claro, jogos da mesma série, podemos considerar, por exemplo, Chrono Cross como uma linha do tempo alternativa, onde acabou infelizmente tudo dando errado, mas isso não quer dizer que o final ruim é o final verdadeiro, apenas que existe uma outra linha do tempo envolvendo pelas nossas escolhas. Por isso que quando perguntaram a Nobuo Uematsu se Chrono Cross era realmente uma verdadeira sequência de Chrono Trigger, ele respondeu que não, que Chrono Trigger deveria ter uma sequência própria ambientada no seu universo. Isso também até pode explicar porque Chrono Trigger nunca teve uma sequência de verdade de todos os seus elementos, de toda a sua aventura nos dias de hoje. Simplesmente porque Chrono Trigger segue diversas linhas do tempo, então teria que criar jogos diferentes para cada linha do tempo pelo qual escolhemos. E assim criaria uma bagunça em toda a história e toda a lore do jogo, muito similar a Kingdom Hearts ou The Legend of Zelda. Então percebemos que até o fato de não ter nenhuma continuação nos dias de hoje foi um grande acerto por parte dos criadores desse jogo, e o que torna ele uma obra épica até os dias de hoje.